Bem, amigos, voltando aí mais uma vez, essa questão na tela aí pra gente, questões do bloco Enem 2012. Vamos lá, questão 20. As curvas de oferta e demanda de um produto representam respectivamente as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações. Quantidade ofertada é igual a menos 20 mais 4P. Quantidade demandada é 46 menos 2P. Em que QO, né, quantidade ofertada, esse aqui eu marquei e esse aqui eu não tinha corrigido. Mas agora já foi, vamos lá. Quantidade ofertada, QO é quantidade ofertada, tá? E QD, quantidade demandada. E P é o preço do produto, a partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio do mercado. Ou seja, quantidade ofertada e quantidade demandada se igualam. Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Então, anotem aí essas duas funções. A função da quantidade ofertada e a função da quantidade demandada. Quantidade ofertada, Maria, e quantidade demandada. Ok? Anotaram? Beleza. Se está anotado, a gente pode vir aqui para o quadro. Beleza. O que eu vou fazer? Quantidade ofertada vai ser igual a menos 20 mais 4P. Menos 20 mais 4P. E quantidade demandada é 46 menos 2P. Então, quantidade demandada é igual a quantidade ofertada. A demandada é 46 menos 2P. E a ofertada é menos 20 mais 4P. Gente, quando você iguala as duas quantidades, traduzindo-se num gráfico, elas ficam com esse raciocínio aqui. Ó. Vou fazer aqui desse lado. Elas ficam com esse raciocínio aqui. Ó. Aqui você vai ter quantidade ofertada, Aqui você vai ter a função oferta e aqui você vai ter a função demanda. Esse ponto aqui que é o equilíbrio. Então, nesse ponto aqui você vai ter a quantidade aqui e nesse ponto aqui você vai ter o preço aqui. Então, esse Q asterisco é a quantidade de equilíbrio. Esse P asterisco é o preço de equilíbrio. E para essa questão, ele quer saber justamente o preço de equilíbrio. Então, o que eu faço? Eu igualo as duas quantidades. Tudo bem? Então, feito isso, vai acontecer o quê? Né? Vai acontecer o quê? Você vem aqui e coloca o seguinte. 46 não. Coloca aqui, menos 2P, menos 4P, é igual a menos 20 menos 46. Menos 6P vai ser igual a menos 66. Pronto, está aí. Ok? Continuando aqui, você vai ter multiplicar por menos 1, só para ficar. Na verdade, gente, eu não sou muito fã desse multiplicar por menos 1 que a gente aprende na escola. Eu sou mais fã de você pegar o P e fazer o quê? Menos 66 dividido por menos 6. Então, o seu P, ele vai ser igual a 11. Esse é o preço nosso de equilíbrio. Tudo bem?
Beleza. Se esse é o nosso preço de equilíbrio, qual é a nossa quantidade de equilíbrio? Bem, para fazer a quantidade de equilíbrio, basta você pegar uma das funções. Vou pegar, por exemplo, vou pegar QO, porque acho mais fácil, sei lá, menos 20 mais 4P. Então, QO, na verdade, não precisa nem botar esse QO, porque a quantidade é a mesma naquele ponto, né? Então, a quantidade vai ser igual a menos 20 mais 4 vezes 11. Então, a quantidade naquele ponto lá vai ser menos 20 mais 44. Então, naquele ponto, a quantidade será igual a 24. 24. Eu falei 24, escrevi 22. Então, essa daí é a quantidade. Ok? Só que para responder a questão, parou aqui. Tá bom? Para responder a questão, parou ali. Esse aqui é um extra. Tá? É um plus. Porque se vai que ele pergunta para você a quantidade de equilíbrio. Tudo bem? Então, com base nisso, a gente respondeu a questão. Tranquilo? Então, agora, a gente viu o gabarito. Ó. Letra B, 11. Eu vou dar um zoom aqui, para se tiver ficado alguma dúvida. Tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, primeiro foi o gráfico, né? Onde esse cara ali em cima é preço, tá? E ali embaixo é quantidade. E aí as funções, onde na sequência eu igualei, e depois eu fiz, encontrei o preço, que responde a questão, que é a letra B, e depois eu fiz um plus, um extra aí, mostrando como é que se encontrava a quantidade naquele ponto de equilíbrio. Ok? Que aí, só para vocês entenderem, esse Q aqui, ó, é o Q asterisco, que eu representei no gráfico ali para vocês. Tudo bem? Professor, eu estou com uma dúvida, né? Aí vem uma duvidazinha aí, porque eu caí na besteira de desenhar o gráfico para vocês, né? Em economia, a gente representa a demanda inversa. Então, aqui, se está gerando dúvida para vocês, questão o preço, né? O que deveria estar aqui nesse eixo seria a quantidade. Aqui eu estou falando como economista agora para vocês, tá bom? Então, o gráfico, quantidade demandada e quantidade ofertada é dessa forma aqui. Tudo bem? Então, a variável, o eixo onde a gente trabalha, o eixo X, vai ser Q, e o eixo Y vai ser P, né? Porque muita gente gera uma duvidazinha, porque o P, ele está fazendo parte, né? O P, ele está fazendo parte aqui, como eu mostrei para vocês, ele está fazendo parte do coeficiente regular, né? Mas ali a gente trabalha com uma demanda inversa e oferta inversa. Então, assim, a título apenas só mesmo de esclarecimento aí, porque eu botei as variáveis trocadas. Tudo bem? Beleza, então, podemos partir para a próxima questão. Questão de número 21, né? E a questão de número 21, ela fica da seguinte forma. Nos shopping centers, costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. O número de tickets para trocar por produtos nas lojas dos parques. Então, peraí, que eu me atrapalhei um pouco aqui. Vou começar novamente porque eu pulei uma linha, tá? Então, olha só, recapitulando. Nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança, ela recebe um certo número de tickets para trocar por produtos nas lojas dos parques. Beleza? Agora eu li certinho. Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa R$3 e que uma bicicleta custa 9.200 tickets. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo, né? É a unidade que ele está usando, período de tempo, que joga, o valor em reais gasto com créditos para obter a quantidade de tickets para trocar a bicicleta é
Então, aqui, as variáveis que a gente tem é o seguinte. Uma bicicleta, ela custa... Deixa eu anotar aqui. Ó, deixa eu marcar aqui para vocês, porque fica melhor para vocês entenderem. Uma bicicleta, ela custa 9.200 tickets. Uma bicicleta. O que eu vou fazer? A criança, ela recebe, para brincar, 20 tickets por período. Tudo bem? Então, ela recebe 20 tickets por período. E aí ele fala para a gente o seguinte, que o período custa R$3. Tudo bem? A pergunta da questão é o seguinte. Ele quer saber o valor em reais, o valor em reais gasto com créditos para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta. Tudo bem? Então, junto comigo aqui, vocês já anotaram as informações, junto comigo aqui ficou o seguinte. 9.200 tickets corresponde a uma bike. A criança quer adquirir a bike, beleza? Só que quantos períodos ela precisa ficar brincando, né? Quantos períodos ela precisa ficar brincando? Outra observação importante foi o seguinte, que ela tem 20 tickets. Então, a criança tem 20 tickets. Ok. Bem, 9.200 dividido por 20 vai me dar o número de períodos que a criança precisa brincar para comprar a bicicleta. Por quê? A bicicleta custa 9.200 tickets. Um período, a criança hoje recebeu 20 tickets. Certo? Beleza. Então, o que você vai fazer? Esse zerinho aqui simplifica com esse zerinho aqui. E aí você vai fazer aqui nesse cantinho 920 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe no 9? 4 vezes. 4 vezes 2, 8. Subtraiu, deu 1. Aí desce o 2. Aqui deu 6. 6 vezes 2, 12. Subtraiu, deu 0. E aí, 0 vezes 2, 0. Subtraiu, deu 0. Então, a criança, ela precisa de 460 períodos. Perceba uma coisa. Volta a questão na tela, por favor. Perceba que a letra B está marcado 460. Mas ele não perguntou quantos períodos ele precisa. Ele perguntou em reais. Em reais. Tudo bem? Então, volta comigo. O que você tem que ter em mente é o seguinte. Agora, eu acho que já deu para copiar essa parte aí, né? A gente vai descer devagarzinho. O que você tem que ter em mente é o seguinte, que um período custa R$3. Um período. 460 períodos custa quantos reais? É isso. Ok? E perceba que essas grandezas, a grandeza período e a grandeza real, a grandeza grana, a grandeza dinheiro, elas são diretamente proporcionais. Por quê? Porque quanto mais períodos, mais eu recebo. Você entendeu? Beleza. E quando as grandezas são diretamente proporcionais, basta você multiplicar cruzado. Quanto que é 1 vezes x? X. E quanto é 460 vezes 3? Olha aí. X é igual, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 18, foi 1, 3 vezes 4, 12, 1, 13. Então, você vai ter o seguinte, que o x será igual a R$1.380.
Tudo bem? Então, com isso, a gente pode marcar aí a letra D, D de dado. Confere, letra D? Isso, garoto. Beleza. Então, quer dar um zoom no quadro? Beleza. Né? A primeira etapa, só para marcar aqui, a primeira etapa terminou aqui, né? Isso, aí a segunda etapa ali embaixo. Beleza. Tranquilo. Então, na tela, próxima questão, questão de número 22. Ok? Então, com isso, a gente vai ter o seguinte, gente. João decidiu contra... Essa questão, ela não precisa do quadro. Na verdade, é bom usar o quadro para ela. Então, vou usar. Então, olha só. João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O atendente ditou para João o número do protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o número 1, espaço, 3. Eu errei a posição do espaço. Deixa eu corrigir porque porque eu botei aqui, foi eu que digitei, gente. Eu peço desculpas para vocês. Esse cara aqui, ele é aqui. Isso. Bota aqui no quadro, por favor, para eles não verem o gabarito. Isso. Aí eu arrumo aqui rapidamente. Pronto. Pode voltar. Beleza. Então agora ficou arrumadinho. Bem, gente, o que eu queria dizer para vocês aí foi o seguinte. É porque na hora que eu dou copiar, eu passei errado esse tracinho. E aí ele quer que você trabalhe da seguinte forma. Continuando aqui, ele falou assim: entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o número, né, 13, espaço 98207. Sendo que o espaço vazio é o algarismo que João não entendeu. Algarismo. Então, de acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número do protocolo é centena, dezena de milhar, milhão, centena de milhão. Então, vamos juntos aqui. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês, para resolver essa questão, é o seguinte. Número é diferente de algarismo. É só você pensar assim, gente. Você pensa em por exemplo, cachorro quente. Cachorro quente, eu nem lembro mais se tem hífen, mas vamos dizer que estamos pela regra ortográfica antiga, ok? Então, dentro do cachorro quente, você tem aqui pão. O que mais? Salsicha. Salsicha escreve com CH? Com 2 CH? Acho que é, né? Salsicha, né? Salsicha. Acho que é, né? Não sei, eu estou na dúvida, gente. É muita, né? Não tenho o hábito de escrever. Salsicha, então gera uma dúvida. Então, pão, salsicha, o que mais? Milho. Depois do milho, pão, salsicha, milho. Salsicha é com S aqui, ó. Ih, professor de matemática não sabe escrever salsicha. Né? Beleza. Então, milho tá certo, né? Aí depois, milho, o que mais? Molho, poxa, molho. Inclusive, vou fazer propaganda para vocês aqui do cachorro-quente. Cachorro-quente é uma comida muito gostosa, vale a pena, né? É muito delicioso cachorro-quente, gente. Cachorro-quente é tudo de bom. Então, molho, o que mais? Batata. O que mais depois da batata? Depois da salsicha, né? Que eu escrevi errado, agora tá certo. Milho, molho, batata. Acho que é só isso, né? Bacon. Em Brasília não tem bacon. Estamos em Brasília, hein, gente? O estúdio aqui, estamos em Brasília. Em Brasília não tem, mas eu acredito que em João Pessoa, né? Deve ter. Quem quiser o cachorro quente de João Pessoa.
Lá em João Pessoa tem. Mas beleza, então deixa só isso aqui, porque a ideia é o seguinte. Não, mas esse aqui é no molho, né? Tanto que esse que eu botei, ó, molho. Né? Acho que bacon é no que vai na chapa, né? É, esse aí, é a diferença, é verdade. Então, olha só. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte, que o cachorro-quente, ele é como se fosse o número. E os ingredientes do cachorro-quente é como se fosse o algarismo. É isso. Então, eu quero mostrar para vocês a diferença. Deu uma fome. Estou pensando num cachorro-quente agora. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. O número 134 é composto de 3 algarismos. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu acho que ficou bem claro aí a diferença entre número e algarismo, né? Ficou claro a diferença? Número é o todo e algarismo são as quantidades de elementos. Beleza. Então vamos juntos. Vamos juntos. Bem, vou pedir aqui para o nosso cameraman providenciar um cachorro quente, porque bateu uma fome. Né? Mas tudo bem. Foi o exemplo que eu dei aí de cachorro quente. Eu espero que tenha ficado tranquilo para vocês essa explicação, diferenciar algarismos e números. Só que vem uma outra coisa que a gente aprende. Gente, assim, eu vou ser muito. Cola comigo, cola comigo. Eu vou ser muito para vocês aqui. Eu vou explicar um negocinho, o seguinte. Essa matéria a gente aprende na 5ª série. Tipo, que hoje eu acho que é o 6º ano, se não me falha a memória. Né? E o que acontece? A gente é muito criança nessa época e tal, então a gente meio que não dá muito valor, tá? Mas essa matéria, ela é importante porque você vai preencher um cheque, né? E aí você tem que saber escrever o cheque. Aí o professor, ué, mas como é que eu tenho que saber escrever o cheque? Bem, primeira coisa, você tem que saber diferenciar número de algarismo. Diferenciou, você vai para o seguinte. Você tem aqui, eu estou fazendo essa revisãozinha, gente, porque a gente não tinha visto nenhuma questão desse tipo, tá? E, poxa, muita gente às vezes erra esse tipo de questão por não saber entender, né? E assim, teoricamente é uma questão fácil, tá bom? Então, olha só, você vai ter os números divididos da seguinte forma: unidade, dezena e centena. Quando você junta esses 3 aqui, ele recebe o nome de classe das unidades. E cada elemento desse aqui, cada elemento desse aqui, recebe o nome de ordem. Tá bem tranquilo essa parte para vocês? Aí, beleza. Passado isso, você para um pontinho e você vem. Unidade, dezena e centena. Aí você vai bater o olho aqui. Essa classe, ela é conhecida como classe do milhar. Classe do milhar. Ficou apertado aqui? Pronto. Tá? Na sequência, depois você tem pontinho, aí você vem unidade, dezena e centena. Aí essa classe aqui, gente, é conhecida como a classe do milhão. E depois você vai ter unidade, dezena e centena. E essa classe aqui é conhecida como classe do bilhão. E aí vai embora. Tudo bem? O que eu quero dizer para vocês com isso? Sempre que você sai de uma classe e vai para outra, você dá uma pausa. Essa pausa pode ser colocada uma vírgula. E sempre que você vai de uma ordem para outra, você coloca o E. Interessante isso, né? Então aqui seria o seguinte. Eu vou passar ali para frente. Então aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar assim, ó. Esse número aqui, gente. Como é que eu escrevo esse número? Assim, por extenso, né? Você vai colocar assim. 20. Ixi, Maria. E
3.000, 23.000, vírgula, 431. Perceba que quando você está dentro da mesma classe e está indo de uma ordem para outra, você coloca o conectivo E. E quando você sai de uma classe e vai para outra, você coloca a vírgula. Tudo bem? 431. Então é isso que eu quero passar para vocês. Tá bom? Nesse momento aqui, eu só vou botar o número para vocês copiarem no quadro. Anota aí, por gentileza. Na tela a questão. É o número 1, 3, espaço, 9, 8, 2, 0, 7. Ok? Então, volta comigo. O que você vai ter ali? Separando de 3 em 3, né? Você tem o quê? Esse aqui, unidade, dezena e centena. Da classe de quem? Das unidades. Depois, unidade, dezena e centena. De classe de quem? Do milhar. E esse aqui, unidade, dezena, da classe de quem? Do milhão. Então, o que ele pediu para a gente essa questão, né? Bem simples, é só saber que esse espaço que ficou em branco é a centena de milhar. Só isso. Beleza? Então, com isso a gente tem como resposta a letra C. Então, até o nosso próximo bloco. Questões Enem 2012. Até lá.